permissão que tava faltando lá. Deve tirar alguma permissão. Olha, eu querendo bagunçar tudo. E aí, já estamos ao vivo? Já. Aham, que bacana. Legal. Tá, também dei aqui no grupo da igreja. Deixa eu ver aqui, ó, tá avisando as pessoas, ó. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continua. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Interessante aí. E aí, vai aparecer as informações ali no canto superior. Aqui vai aparecer, ó, quando o pessoal começar a entrar, aparece aqui, ó, uma pessoa entrou. Opa, boa noite. Agora... tem que, o pessoal tem que sabotar uma fotinha pra nos ajudar, porque senão não vai saber quem é. O irmão Washington. Boa noite, irmão Washington. Agora eu entendi por que. Por quê? Por que apareceu só o número? É por causa que esse é o link que ele tá utilizando. Aí, ó, o Ronielson, o irmão... Antonilson. Irmão Antonilson. Boa noite, irmão Antonilson, irmão Ronielson. Boa noite, meus irmãos. Isso aí. Acho que vamos esperar mais uns minutinhos, né, Bruno? Isso. É o tempo que os irmãos estão adentrando. Gabriel. Boa noite, Gabriel. Aqui não é tão profissional como o pastor Carlos André, que coloca fundo musical, deixa o negócio todo climatizado, né? Tá dando para ouvir aí com nitidez? Alguém responda, por favor. Boa noite, Wesley. Carla, que é a minha esposa. Isso aí, De Souza. A irmã Márcia. O áudio tá bom pra vocês, tá? Sim, sim. Obrigado, gente. Legal. A gente resolveu fazer ao vivo, né? Por problemas técnicos em um determinado ambiente. Alguns ambientes não querem funcionar hoje. Então, para não inviabilizar o que já estava programado há um bom tempo, né, meu irmão? Sim. E a gente mora aqui próximo. O irmão Marcelo aí abriu a casa dele pra mim, porque lá em casa hoje a internet resolveu não funcionar. Então hoje a gente vai ter que fazer aqui mesmo. Boa noite, Wesley. Maneaci. Aí aqui na entrada da porta a gente já aproveitou, mirou aquele termômetro, sabe, na testa do irmão Bruno. Um jato de álcool em gel na mão dele. Só não dava pra fazer a live de máscara, né? Isso aí vocês não entendem. Se bem que ultimamente a gente anda profissional a interpretar o que os outros falam por trás da máscara, né? Hoje em dia isso aí já é novidade. Irmã Gessileide, boa noite, irmã Gessileide. Boa noite. Irmãos, eu vou aguardar só mais um pouquinho, porque o Instagram me avisou agora que a igreja está online. Então, assim, eu vou aguardar mais 2 minutinhos para que os irmãos, né, que às vezes estejam acompanhando aí alguma coisa, possam estar vendo para a gente começar, tá? Só por conta que o Instagram ele sempre sai avisando todo mundo, então vou esperar só mais 2 minutinhos e aí a gente já começa, tá bom? Então vamos fazer como o pastor Carlos, vamos botar um fundo musical aí. Uma sugestão mesmo. Marcelo. Projeto Sol é o único que eu escuto.
Se as propagandas do YouTube deixarem. Ana Paula, boa noite, tudo bem? A gente está aguardando só mais uns minutinhos porque o Instagram começou a avisar o pessoal agora. E aí a gente já vai começar, tá, gente? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Acho que já deu, já. Vamos começar. Vou pedir que algum irmão aí só sinalize se o áudio tá todo mundo escutando bem, se não, se ainda continua tranquilo aí o áudio para todo mundo pra gente começar. Se quiser chegar um pouquinho mais pra cá mesmo, quando tem que ficar em... Tá tranquilo aqui. Onde eu já sinto meio torto. Tá assim, né? Então, Obrigado, meu irmão. obrigado, irmão Washington. Então, meus irmãos, muito boa noite para todo mundo que tá aí. Se eu não citei o nome de alguém, eu e o irmão Marcelo aí pedimos perdão aí. Passou aí, às vezes, aí algum nome aí despercebido, mas boa noite para todos. Boa noite. Hoje, então, né, como a gente vem avisando aí no grupo da nossa igreja, a gente resolveu trazer aí esse momento, né, de um pouco de reflexão e também de aprendizado sobre esse assunto que parece não ser importante para os nossos dias de hoje, mas é de extrema importância, né? Que é os nossos direitos, e nossos direitos em todas as áreas são importantes, e principalmente no que a gente acredita, o que a gente professa, né, como fé. Então, foi nessa ideia inicial de, né, trazer um conteúdo que os irmãos talvez não tenham ainda conhecido ou nem às vezes ter escutado falar, né? E que é o direito religioso, né? Numa visão muito mais jurista do que só simplesmente religiosa, né? Lá da nossa igreja, do que é fechado dentro de uma igreja, né? Expandindo para a nossa Carta Magna, né? Que é a nossa Constituição. Então, com isso, da onde surgiu essa ideia, né? Essa ideia não partiu de mim, não partiu do Mando Marcelo, mas partiu de dois autores, né? Que já tem um livro que já está esgotado várias vezes, acho que já está na terceira ou na quarta edição, porque são pioneiros na área mesmo de escrever sobre direitos religiosos, que é publicado pela editora Vida Nova, deixa eu só pegar o nome dos rapazes aqui para não errar. Aqui, ó. É o Thiago Vieira e o Jean Regina, né? Eles dois publicaram já esse livro na edição Vida Nova. Se não me engano, está na terceira ou na quarta publicação desse livro. Um livro muito, muito legal mesmo, muito bom. E eles são muito ativos nos seus perfis no YouTube, no Instagram, fazem várias lives. Terminando aqui, os irmãos quiserem, né, se interessarem e verem mais coisas sobre esse conteúdo deles, com certeza vai ser de bastante ajuda. Então,
A outra grande contribuição para isso foi um livro, né, um livreto pequeno que eles publicaram gratuitamente, que a gente também vai estar disponibilizando após aqui terminar a live no grupo da igreja, que é sobre o que a gente quer falar hoje, que é nossos direitos religiosos e atitudes práticas durante a pandemia e como é importante a gente conhecer os nossos direitos nesse momento tão conturbado. E aí, com isso, eu convidei o Mano Marcelo, né, nosso diácono, mas também advogado, e ele aceitou, né, deu uma grande contribuição aí, e vai trazer uma grande contribuição para os irmãos. Então, irmão Marcelo, boa noite. Boa noite. Se quiser fazer uma pequena apresentação aí de você, do que a gente vai falar hoje, fica à vontade. Legal, meu irmão. Não tem muito o que falar, boa parte dos irmãos me conhecem, né? Já estou advogando aí há um bom tempinho, há uns 10 anos. E um pouquinho do que a gente aprende, especialmente lá na academia, na faculdade de Direito, a gente compartilha, né? Tenho trocado algumas ideias com alguns irmãos, né? Sempre troco bastante ideia com o irmão Washington, que também atua na área. E é um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente conhece, né? Claro que nós vamos trazer um pouco da nossa visão, mas trazer um pouquinho, principalmente, na verdade, né? Do que esses dois autores trouxeram, né? Tem escrito. E ano passado que o irmão Bruno me mandou um link de uma entrevista deles, né? No Instituto Martin Bucer, é isso? Isso. Né? Tratando desse assunto, eu falei, olha que interessante, né? E esse ano o irmão Bruno me mandou aí o PDF que eles disponibilizaram gratuitamente e interessantíssimo mesmo que esses dois autores trazem de acréscimo. E olha, o material deles não é voltado para o meio jurídico, não é para profissionais, advogados, juristas, não, também, mas é principalmente para a liderança cristã, né? E entendendo que todos nós somos líderes em potencial, né? Eu diria que o material deles é algo que contribui muito para a nossa comunidade como um todo, né? Não somente pastores, não somente os líderes da igreja, mas toda a igreja como um todo. Até porque muitas igrejas não têm um advogado, né, gente? Que às vezes vai precisar de contratar, e aí tendo o conhecimento, né, pelo menos assim um pouco mais limitado, não vai às vezes passar algum apuro, alguma dificuldade que às vezes poderia ser resolvido se tivesse um advogado, como nossa igreja tem o irmão Marcelo. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui algumas perguntas para o irmão Marcelo que serão, né, muito para introduzir os irmãos no assunto e também, né, para que aguce a curiosidade dos irmãos de conhecer o trabalho dos dois autores aí que são pioneiros, volto a repetir, pioneiros nessa área jurídica aí, e dar um pouquinho de crédito, né, também para o trabalho deles. Então, pensando nisso, a gente selecionou algumas perguntas aqui, e aí o irmão Marcelo, durante a live, vai estar respondendo, vou estar entrando aqui um pouco e tentando ver o que a gente pode extrair um pouco mais desse conteúdo aí. Então, a primeira pergunta é bem o início mesmo o que é o tal do direito religioso, irmão Marcelo? Existe esse termo ou não? É interessante essa pergunta, né? E aqui eu, já introduzindo e respondendo a questão, né? No material dos dois autores aí, eles falam que no direito, e eu falo por conhecimento próprio, não existe resposta objetiva. Tipo, sim, não, né? Depende muito do contexto. Eu gosto muito e me apaixonei, sinceramente, pela matéria, porque tem muita lógica, mas não é tão cartesiano. O direito não é tão cartesiano como 1 mais 1 é igual a 2. Tem suas nuances, então depende muito de caso para caso. Mas procurando, né, ser um pouco mais objetivo na questão, e aqui eu esclareço os irmãos,
que estão nos assistindo que nós vamos apenas dar um en passant, falar por cima, né? O objetivo aqui não é aprofundar, até porque o tempo não permite, né? E o conhecimento, né? Ele está à disposição dos irmãos aí na internet, nas redes sociais. Direito religioso. O irmão Bruno, quando me trouxe esse assunto no ano passado, eu falei, caramba, olha que sacada interessante desses dois autores. Indo um pouco mais tecnicamente, o direito ele é dividido, como eu me lembro de um professor falando na faculdade, né, na graduação, as duas torres gêmeas. Na época, quando ele falou isso, as torres gêmeas tinham acabado de cair há pouco tempo, né? E ele, na verdade, estava fazendo uma crítica. As duas grandes torres gêmeas do direito é o direito público e o direito privado. Dentro desses dois troncos, vamos falar assim, dessa árvore chamada direito, existem diversos ramos. Então, vou dar um exemplo bem pontual. Direito público. Temos aí o ramo do direito administrativo, né? Lei 8.112, que os concurseiros aí devoram essa legislação. Dentro do direito privado, nós temos aí o mais conhecido, direito civil, direito do consumidor, que regulamenta as relações entre os consumidores, direito civil, as relações cíveis, né? E aí, suas diversas nuances. E aí alguém vai virar e falar assim, mas Marcelo, porque quando a gente pensa em direito, a gente pensa num código, né? Eu falei que direito do consumidor tem a lei, o Código de Defesa do Consumidor. Tem o Código Civil. Tem um código religioso? Interessante. Não existe, né? Então, de onde que esses sujeitos tiraram essa ideia de direito religioso? O objetivo deles, né, que é muito interessante, é atender a igreja. O foco deles é atender a igreja, como a gente falou, especialmente líderes. A igreja, querendo ou não, né, nós temos essa concepção, quando a gente pergunta dentro do nosso arraial o que é uma igreja, nós falamos o conjunto, né, o corpo de pessoas que tem Cristo como a cabeça, né? É o corpo de Cristo, é a igreja, é o grupo de santos, vamos falar assim, bem simples e rasteiro. Mas não é desse tipo de igreja simplesmente que nós estamos falando. Também, até porque pessoas, cidadãos, somos, né, portadores de direitos e deveres, né, meu irmão? Mas a igreja, para o Estado, é um ente personalíssimo. Ou seja, tem personalidade jurídica. 1º de maio tem um CNPJ. A gente sabe que tem muita igreja por aí que não tem CNPJ. Mas, no geral, hoje, quando o Estado fala igreja, está falando de CNPJ. E, como uma empresa, olha, entre aspas aí, porque é um ente sui generis, tem umas características aí especiais que a gente ainda vai falar um pouco mais à frente. A igreja, como um ente personalizado, irmão Bruno, ela tem relações civis, tem relações trabalhistas, tem pessoas que prestam serviço para a igreja, né? É uma relação civil. Se der algum problema aí nessa relação, vai parar no judiciário, porque houve uma falha aí nessa comunicação, nesse meio de campo. Tem um funcionário que a igreja remunera, entra a questão do direito trabalhista. A igreja compra, é um consumidor, né? Então, pegou cada um desses diversos ramos do direito e aplica ele à igreja. A igreja paga alguns tributos, não paga imposto. A gente vai falar isso mais à frente, né? Então, o direito religioso é nada mais do que a aplicação do direito e seus diversos ramos para esse ente personalizado, que se chama igreja. Marcelo, e assim, qual a grande influência que a igreja teve ou tem sobre os nossos direitos como cidadão? O exemplo mais que eu posso pensar é o casamento. O casamento cristão, ele é o grande influenciador na nossa Constituição ou não?
Você sabe a resposta dessa pergunta, meu irmão? Sei porque você me falou, mas provavelmente algum dos irmãos não devem saber. Por isso queria que você desse um pouquinho dessa contribuição, da importância da nossa visão cristã, se fundindo, né, com a liberdade que nós temos, que vai também falar um pouco na próxima pergunta. Mas eu queria que você conversasse um pouco sobre essa questão da influência cristã na nossa legislação como cidadão. Legal. Para isso nós precisamos nos recorrer a, como o irmão Bruno já falou, Carta Magna, nossa Constituição de 1988. Alguém poderia perguntar, nossa Constituição é tão novinha, 32 anos, né? Tão novinha como o irmão Bruno, que também vai fazer ou tem? Vou fazer. Legal. Não, nossa Constituição, ela é muito anterior, lá na época da República? Não, bem antes disso, na monarquia. Claro que com o passar do tempo ela veio sendo modificada. Hoje ela é chamada de uma Constituição Cidadã, porque ela advém de um período posterior à ditadura, ao regime militar. E aí, com a abertura dos direitos e deveres sociais, né, houve uma abertura da nossa Constituição para atender de forma maciça, irmão Bruno, a sociedade brasileira, que tinha um anseio por exercer os seus direitos que durante um determinado período foi bem restrito, né? Então, por que eu estou falando de tudo isso? Para dar apenas um pano de fundo que o que nós vamos falar de agora em diante está fundado na Constituição, que é o nosso código, vamos falar assim, não se utiliza esse termo, né? Nosso código máximo. Se o Código Civil faz alguma referência, não pode extrapolar o que diz a Constituição. Então, tudo que existe de lei no nosso país tem que estar debaixo desse guarda-chuva, a Constituição. Mas a pergunta do irmão Bruno, para não fugir dela, é a influência da igreja, do cristianismo na nossa Constituição. E aqui estamos falando especificamente da Constituição brasileira. Ok? No preâmbulo, me permitam ler rapidamente, só um pedacinho, diz assim: nós, os constituintes da época, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, e aí, né, vai, no finalzinho ela fala assim: promulgamos sob a proteção de Deus. Olha que legal. A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Já de cara, já diz que a nossa Constituição, ela é promulgada, é evocado sob a proteção de Deus. Quer algo mais cristão do que isso, irmão Bruno? Alguém poderia falar assim, não está falando de que Deus é esse, né? Mas é claro que a gente sabe, porque aqui nós estamos falando do nosso contexto cultural. O direito nada mais é do que uma resposta aos anseios da sociedade. Tanto é que o direito ele é constantemente modificado. Por quê? Porque a sociedade muda. Né? Claro, respeitando, como a gente falou aqui, a Constituição. Busca não se modificar muito o que está dentro da Constituição. Porque senão é aquilo que dentro do direito se chama perca da garantia da segurança jurídica. Hoje, se a gente quiser fazer alguma coisa completamente diferente do que consta na Constituição, quem vai sentir segurança para viver num país, num lugar como esse? Então rasga a Constituição e a ditadura. Né? É totalitarismo. Então, nossa Constituição ela tem influência cultural. E a nossa cultura brasileira ela tem um fundo cristão. Mais especificamente, nós sabemos, católico, apostólico, romano. Basta a gente dar uma rodada no nosso país, na nossa cultura, na nossa história, a gente vai ver o quê? Templos antiguíssimos, aí pontos turísticos e tudo que está relacionado. Vamos ver, uma das cidades principais do nosso país, São Paulo. Rio de Janeiro, que antigamente se chamava cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. É um santo, né? Isso está entranhado na nossa cultura. E o irmão Bruno falou sobre o casamento. Na época da monarquia, era rei quem a igreja dizia que era rei. Então precisava da bênção do Papa, de um líder religioso, para ter essa chancela.
de ser um governante. Da mesma forma, para uma pessoa ser casada, ela podia casar em qualquer lugar. Até porque não existia o casamento civil como nós temos hoje, né? Regulamentado legalmente. O que existia era o casamento único e simplesmente religioso. E qual era a única igreja que existia na época? Igreja Católica. Igreja Católica. Então só era casado Quem era católico. quem era católico, né? Com o advento do protestantismo e chegado ao nosso país, como é que os protestantes se casavam? Não havia casamento. Não havia casamento. Excomunga esse pessoal que está vivendo junto, né? De uma forma não aceita pela sociedade. Olha que se hoje em dia nós temos até às vezes um pouquinho um olhar atravessado para o pessoal que se junta, e a legislação teve que se modificar para atender isso, né? Se chama de união estável. Naquela época, o pessoal que se juntou e não é considerado casado é abominável. Então, o que foi que aconteceu? Os protestantes pressionaram o Estado para que o Estado abrangesse, abrisse esse leque, para que outras pessoas mais pudessem se casar. E isso eu aprendi com quem? Com o pastor Carlos André. Tem bem pouco tempo isso, eu acho interessante, né? Valeu, pastor Carlos, por ter me ensinado isso. Eu fui atrás pesquisar, né? Confirma, e tem lógica. Os protestantes aqui promoveram o casamento civil. Hoje, se o casamento civil está para todos, foi porque os protestantes influenciaram culturalmente e promoveram essa mudança na legislação, irmão Bruno. Olha que legal, né? E hoje em dia a gente pega e fala assim na igreja, né? Ah, quer ter comunhão com a igreja? Precisa se casar. Aí alguém vem e responde assim, mas casamento civil, isso é coisa, imposição do Estado. Olha, se a gente for dar uma olhada na história... Na verdade, foi uma grande influência, né? Para que nós, que somos protestantes, tivéssemos o mesmo direito que, no caso, no período, só os católicos tinham. Exatamente. E hoje está à disposição de todos. Pode ser do candomblé, da umbanda, espírita. Está aberto. Mais uma grande contribuição, né, da reforma protestante, né? Exatamente. A gente já falou também da escola, né, do ensino público. Mais uma grande contribuição. Irmão Marcelo, com tudo isso que você falou, tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante também, que hoje em dia ela é muito manipulada. Vivemos num estado laico, certo? Esse estado, por ser laico, né, de leigo, ele é automaticamente um estado ateu, sem influência nenhuma de religião, e principalmente, como tem sido pregado em universidades, na política por alguns, não pode ser principalmente cristão? Ou está tendo uma distorção do que realmente é um estado laico? Está havendo uma distorção, e isso não sou eu que, né, trago, como a gente falou, estamos aqui nos embasando no material dos autores, né, direito religioso, que um Estado, eles falam muito sobre isso, o Estado laico não é um Estado ateu. Nós vamos a órgãos públicos, o que a gente encontra lá? O crucifixo, né? E aqui a gente já deu uma introdução dizendo que a cultura cristã, né, ela tem uma grande influência na Constituição, nossa legislação máxima. Por isso o Estado, ele não é ateu, mas ele é laico. Confuso isso? A princípio, sim, né? Mas vou aqui simplificar para o irmão Bruno. Disse um pouquinho atrás sobre tributação, ok? Algumas perguntas, uma pergunta que é levantada constantemente, irmão Bruno, o fato da igreja do nosso Estado, ser um Estado laico e a igreja ter imunidade tributária, isso fere então o Estado laico? Não. Não. Vou repetir. A igreja, ela tem imunidade, não isenção. Qual é a diferença, irmão Marcelo? Isenção é parecido com uma vacina. Vou trazer esse exemplo que eu vi os autores trazendo, né? E achei bem simples, bem prático. Nós temos uma doença, ok? Vamos utilizar aí a que está assolando a nossa sociedade atualmente. Coronavírus.
Finalmente, saiu a vacina. Nós estamos isentos por um determinado período, vamos colocar assim. Isso é isenção. A isenção ela pode ser concedida para um ente num determinado momento até um determinado período. Vamos dizer, 1 ano. Imunidade. Eu nasci imune. Eu não pego essa doença. Né? E a nossa Constituição, ela fala isso claramente. Se eu não me engano, está lá no artigo 150 da nossa Constituição, que as igrejas, elas têm imunidade. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque há um raciocínio de que a igreja, ela é o ente ao lado do Estado. Ao lado do Estado. Nem acima, nem abaixo. Por quê? O Estado é o que vai promover os direitos materiais. Segurança, saúde. Mas o Estado sabe, irmão Bruno, que ele, Estado, não tem condições de promover cultura, vamos falar assim, tá? A cultura imanente, o acesso ao sagrado. Quem é o especialista nisso? A igreja. A igreja. Então, igreja, chega aqui junto para mim. Eu sei que a população, que o povo, na nossa cultura, né, na formação cristã que nós temos, ela necessita desse acesso ao sagrado, do contato com Deus. E quem vai promover isso? É a igreja. Né? E essa interpretação não sou eu quem trago. Existem outros autores, pensadores que falam sobre isso. Né? Que o Estado trata a igreja como um ente parelho. Não abaixo, não acima. É por isso que a igreja não pode ser aplicado imposto sobre ela. Porque se eu aplico imposto, significa que ela está abaixo de mim. Então, como ela está parelho, eu apenas tributo. Quer um exemplo de tributo, irmão Bruno? Quando a gente paga aí a taxa de iluminação, é um tributo, que não é imposto. Imposto, IPVA, IPTU, né? Tem essas peculiaridades aí, que está tudo dentro da Constituição. Basta a gente abrir e ler. E Estado laico, né? Talvez pode até falar um pouco, não é uma imposição de uma visão, né? No caso, na visão de alguns, do ateísmo. Nem, por outro lado, a imposição do cristianismo, né? Não, de modo nenhum. Um exemplo básico que a gente pode dar é o presidente, né? Autoridade máxima de um país, né? Ele pode ser tanto ateu quanto cristão, mas deve governar para todos, respeitando as liberdades, né, de todos. Exatamente. De sua religião, de sua fé, né? E com isso, e isso só é possível graças à nossa Constituição, Exatamente. que fala especificamente desse ponto, certo? Exatamente, irmão Bruno. É isso aí. Um Estado laico o Estado não tem o poder de intervir igrejas na consciência religiosa, na liberdade de credo. Eu queria até que tem uma pergunta mais à frente que a gente vai tocar um pouquinho mais a fundo nisso, né? E, ao mesmo tempo, o Estado não sendo ateu, não significa que ele vai favorecer uma religião, um grupo. Porque o Estado tem que estar à disposição e a serviço de todos. Com isso, a gente introduz a pergunta, né? Que é, o Estado pode restringir a minha fé? E aqui essa pergunta ela é bem, né, peculiar. A gente caminhou todo esse caminho para chegar exatamente nessa pergunta, irmão Marcelo. Que é o que a gente vai entrar e quero que você trate, que vai trazer a questão de agora estarmos, né, restringidos de nos encontrarmos em templos, de reuniões até mesmo religiosas, por uma imposição do Estado. Tem como você explicar para os nossos irmãos, né, assim, o motivo de nós, como cristãos, e temos o direito, né, pela nossa Carta Magna, de liberdade religiosa e liberdade de culto, porque nesse período estamos aceitando, né, ou melhor, fazendo a vontade do Estado, abrindo mão do nosso ato religioso de todo domingo. Certo. Então, vou me recorrer aqui ao que diz a Constituição, só para os irmãos entenderem, tá?
diz lá no capítulo da organização do Estado, tá? Tá no artigo 19. É vedado à União, ou seja, a União, né, o Estado, não pode. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Já falamos sobre isso, né? Então, o Estado não pode abrir uma igreja, né? Olha só que interessante, tem isso na Constituição. Não pode subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ok. A nossa Constituição ela é bem clara, né? E nós vamos ver aí também em outros pontos no artigo 5º da própria Constituição, e eu faço aqui um convite para os irmãos depois lerem o artigo 5º. Ele tem vários incisos, né? Das garantias fundamentais. Eu acho que todo brasileiro deveria ler o artigo 5º, né? Tem mais de 30 incisos, mas numa sentada você lê e você tem uma noção dos seus direitos. Artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Quando alguém lê isso, vira e fala assim, por que a gente está demorando então para abrir igreja e prestar o nosso culto? Se a gente parar para pensar, a gente pode fazer isso, né? Nós podemos fazer isso. Entretanto, por que não temos feito? Porque a própria Constituição, ela fala de outros princípios e valores, né? Que é o que tem sido trago à tona, à baila, irmão Bruno, nos tempos atuais, que é um bem maior chamado vida. Vida. E esse princípio constitucional, esse valor constitucional, assim como a liberdade religiosa, o direito, né, à liberdade de pensamento, ao credo, são princípios que são confrontados. E em respeito ao bem maior, que é a vida, a igreja ela abre mão de alguns dos seus direitos pensando na vida. Então, é um caso de excepcionalidade que nós estamos vivendo hoje em dia. E aí, claro, a palavra de Deus, ela nos fala claramente sobre isso, que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Vamos dizer que a Bíblia até nem falasse sobre isso, né? Algum irmão aí já ouviu falar de alguma igreja que abriu, se reuniu? Eu vou falar para vocês, na minha opinião, eu acho que está dando um mau testemunho, né? Para a sociedade. Então, qual a melhor forma? Vamos dar um bom testemunho, né? Isso não impede que virtualmente, graças a Deus, nós temos aí a tecnologia à nossa disposição, nós possamos exercer o culto, né? A gente falou aqui que igreja é a reunião dos santos, não deixa de ser igreja mesmo que virtualmente. Aí se o Estado vem e fala, irmão Bruno, vocês não podem se reunir virtualmente. Opa, aí já complicou, né? A não ser que o motivo do Estado falar isso é que aquele grupo esteja ferindo algum valor constitucional, então não pode se cercear esse direito. Com isso que você trouxe, aqui vem uma pergunta que eu acho que também tem surgido na cabeça de alguns irmãos por conta de muita notícia que surge na internet. Hoje em dia todo mundo se informa pela internet, há bons canais, há maus canais. Então, hoje em dia tem surgido uma questão que todo mundo tem se perguntado. Nesse período de pandemia, alguns governadores, né, têm imposto à população que não saísse de casa e que, né, os cultos fossem cancelados, as missas e todas essas coisas. Marcelo, alguma lei que possa surgir nesse período de pandemia, né, que possa se prorrogar pós-pandemia, que possa trazer problema para a nossa igreja, ou a nossa Constituição é extremamente clara sobre a nossa proteção ao nosso direito de culto, liberdade religiosa? Exatamente, irmão Bruno. Eu entendi a questão. A pergunta ela é se nesse momento de excepcionalidade surgir uma legislação que venha nos prejudicar
né? Mas mesmo assim, nesse período a gente está abrindo mão, tá respeitando, pensando no bem maior que é a vida, né? E acabou a pandemia, tem vacina, tá todo mundo imune. E essa legislação, ela permanecer? Pode vir a acontecer, né? Nós sabemos aí de diversas atrocidades que o nosso legislativo somos homens, eles também são homens, né? E claro, a gente sabe que também tem muito interesse aí por trás. Pode acontecer? Pode vir a acontecer. Mas, bem focando na pergunta do irmão Bruno, se a nossa Constituição nos protege quanto a isso, sim, é o que a gente já falou, né? Nossa liberdade religiosa, ela não pode ser cerceada, não pode ser restringida. O que fazer então numa circunstância como essa? Entra com um remédio jurídico. Esse é o nome que os pensadores, né, os constitucionalistas colocam, né? Um habeas corpus, um mandado de segurança, são ferramentas presentes na nossa Constituição quando é cerceado o direito de liberdade, né? O direito líquido e certo, está previsto na Constituição. E a nossa Constituição, irmão Bruno, ela tem as chamadas cláusulas pétreas. Do latim, pétreas de pedra, né? É algo que não pode ser removido, não pode ser quebrado. Os nossos deputados, senadores que estão lá para modificar isso, né? Cláusulas pétreas, vão ter que mover céu e mundo, né? Porque é algo que não pode ser modificado. Para se modificar assim tão simples e rapidamente, essas cláusulas pétreas, como o nosso direito de culto, de credo, liberdade religiosa, como eu já falei antes, tem que fazer uma revolução. Quando a gente fala de revolução, é algo à semelhança da Revolução Francesa. Rasga a Constituição, nada mais disso se segue, guilhotina geral, né? Algo que o Brasil nunca teve, e vamos fazer tudo do zero. Então, não. Entra com remédio jurídico para botar abaixo, com toda certeza, e a gente espera, né, que o STF, como principal guardião da Constituição, né, bote isso para escanteio. Talvez, só para a gente passar para a última pergunta, talvez isso seja a nossa Constituição, por nos dar esses direitos, é que nós temos até hoje conseguido blindar, aqui, pelo menos aqui no Brasil, a liberação de pautas assim tão que a gente teme, né? Nós como cristãos, como o aborto e casamentos de diversos tipos. Exatamente, irmão Bruno. Porque, como a gente falou, a nossa Constituição, ela tem uma base cristã. Então, se a gente começa a ler a Constituição, a gente vê princípios e valores cristãos ali presentes, né? Que é a nossa cultura. Se alguém quer modificar isso, alguma coisa vai ter que substituir. Não dá para ficar a zero, né? Uma cultura vai ter que substituir outra. E claro que a gente sabe que isso se tenta fazer aos poucos. Com quê? Promovendo essas ações de tempos em tempos, polêmica. A gente vê no noticiário, né? Tem a discussão aí sobre o aborto. Acaba indo parar tudo lá no STF. Né? Porque não tem uma legislação específica que trata sobre isso. Os nossos ministros lá da STF acabam tendo que julgar toda essa questão. Né? Então, o que advém de tudo isso? Já que a nossa legislação ela tem um fundamento cristão, né? A gente vai lá, por exemplo, no artigo 226, que fala da família. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Aí vai falando nos seus diversos parágrafos, o casamento religioso, parágrafo 3º. Olha que interessante. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável, isso é coisa recente, né? Entre o homem e a mulher. A legislação está falando. Um casamento é entre homem e mulher. O que foge disso, o Estado não chancela. Né? Hoje chancela, porque já se fez uma distorção, a meu ver, tá? Na interpretação dessa lei. De como se colocar isso. Né? A gente não vai aqui aprofundar e não vamos partidarizar isso daqui, nem politizar, não é o objetivo. Né? Mas
só compartilhando com os irmãos o que acontece, porque às vezes a gente vê isso no noticiário e fica assim, perdido. Né, irmão Bruno? Sim, caminhando assim pro final já, Marcelo, mas ainda tem uma pergunta aqui que foi mandada aí pelo nosso irmão Ronielson, que eu achei muito interessante, né? Com todo esse pano de fundo aí de direito religioso, com tudo, ele mandou assim pra mim essa pergunta, e o irmão Ronielson foi até a pessoa, né, que em primeiro me mandou o PDF, agradecer ao irmão Ronielson aí pelo ter me mandado o PDF e também, né, fazer parte da ideia de correr atrás de achar o irmão Marcelo, conversar com o irmão Marcelo. Obrigado, irmão Ronielson. Ele mandou uma pergunta que eu acho interessante ler. Qual o papel da Bíblia em relação às leis atuais? Qual o exemplo prático de direito religioso nas Escrituras? Qual a relação do Estado e a Igreja? A primeira parte aqui, né, com a relação, acho que você já respondeu durante, né, tudo que a gente conversou. Mas eu achei interessante ler toda a pergunta dele por conta desse final, né? Qual o exemplo prático de direito religioso nas Escrituras? Qual é a relação do Estado e a Igreja? E aí? Legal, irmão Ronielson dando trabalho pra gente. Não, de modo nenhum. Muito bom, irmão Ronielson, legal. Ó, eu separei um texto aqui, dentre os diversos textos que nós temos na palavra do nosso Deus, né? Que é a nossa regra de fé. E os irmãos já sabem, a gente discute isso no nosso arraial, 1º de maio. Graças a Deus somos abençoados com bons pastores que sempre nos trazem a verdade, que é a palavra de Deus, né, com uma boa interpretação bíblica, de que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Claro que se o comando dessas autoridades vierem de forma contraditória ao que nós cremos na palavra de Deus, opa, alto lá. Nós, como cristãos, temos direito a defender os nossos interesses, né? E um versículo que talvez poucas vezes se leia, né? Tito 3, capítulo 3, verso 1. Na verdade, aqui o que Tito vem falando, ele começa no capítulo anterior, lá no capítulo 2. Ele vem dando recomendações, né, a Tito sobre como se portar e como incentivar. Bem parecido com umas recomendações que Timóteo recebeu. E o que ele diz no verso 1 de Tito 3:1 é assim, ó: adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Né? Aí um exemplo bem claro de como a palavra do nosso Deus, ela nos fala, né? O conhecido, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obrigado, irmão Marcelo. Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha para trazer para os irmãos. Espero que, tenha contribuído aí, nem que tenha sido um pouco aí para que os irmãos aí tenham respondido algumas dúvidas, aguçado outras, né? Que possam ser respondidas aí por essa área que, como o irmão Marcelo aqui deixou bem claro, é uma área que é vasta, que pode causar, né, bastante interpretação, mas que, graças a Deus, tem nos guiado para termos, de certa forma, um país com liberdade religiosa, com liberdade de culto, né? Mesmo nesse momento de pandemia aí que todo mundo, infelizmente, né, está privado dos nossos cultos, né, na nossa igreja, nós ainda conseguimos aí juntar os nossos irmãos. Quero agradecer a todos os irmãos que entraram aí, que eu não consegui dar boa noite, e aqueles que já entraram e já saíram, mas a gente vai tentar disponibilizar lá no YouTube para que todo mundo possa assistir. Agradecer ao pastor Carlos, né, que, cara, a grande influência do projeto que a gente tem, né, feito aí de todas as áreas, creio que é o do nosso próprio pastor, e estendendo a todos os pastores, né, semana de comemoração do Dia do Pastor Batista, mas o pastor Carlos André, né, com 1 Coríntios 10:31, nossa, ele nos constrange muito a viver para a glória de Deus. Então, o que o irmão Marcelo fez hoje foi utilizar o que Deus, né, deu para ele como profissão, para que ele possa, através da profissão dele, glorificar a Deus. E o único meio da gente descobrir como fazer isso é realmente tendo, né, pessoas, pastores aí que nós temos, pastor Levi, pastor Silvestre,
pastor Divan e o nosso pastor Carlos André, que nos influenciam bastante, né, em servir a Deus em qualquer momento, em qualquer hora. Então, quero agradecer a todos os irmãos e que fiquem atentos. Talvez apareça outro tema muito legal para a gente tratar aí no futuro. É mesmo? Irmão Marcelo, Legal. suas últimas palavras aí, fica à vontade. Eu que agradeço, irmão Bruno, os irmãos aí participando, né? Isso aqui que a princípio poderia parecer meio chato, mas é o seu direito, né? É o nosso direito. Então a gente ter um pouquinho de noção disso é fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tantos outros assuntos que a gente poderia aqui abordar e varar a noite aí, a madrugada, né, irmão Bruno? Mas aqui, como a gente falou de início, o objetivo é instigar a curiosidade dos irmãos, dos amigos. Valeu, foi um prazer. Obrigado, meu Foi Marcelo. válido. Então, meus irmãos, só a agenda da igreja. Amanhã de manhã tem EBD. E de noite temos o nosso culto aí com as 2 transmissões com o pastor Carlos André. À noite com o pessoal do Louvor também. Então, aguardamos todos vocês. Boa noite, meus irmãos. Um abraço. Tchau.